Vamos seguir aqui com o nosso estudo. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos falar sobre esse livro hoje, ou conversar sobre sobre um capítulo desse livro, me permitam assim colocar, e vamos conversar sobre o capítulo 148, que tem por título Cuidado de Si. Esse é o título do capítulo, Cuidado de Si. Foi uma sugestão, né, de um amigo que me mandou uma mensagem no Instagram. Então ele mandou ali a mensagem sugerindo a leitura desse capítulo. Como eu disse no último domingo, né, se alguém quer sugerir alguma mensagem para ser trabalhada, sendo possível, eu trabalho com alegria, né? Então, no último domingo, foi uma amiga que nos sugeriu a mensagem, e hoje, para esse domingo, foi um amigo do Instagram, que não conheço pessoalmente, um amigo do Instagram que me sugeriu, né, que disse assim: por que não estudar o capítulo 148, Cuidado de Si, do livro Caminho, Verdade e Vida? Então, como foi uma sugestão, eu acatei a sugestão, vamos estudar, vamos ler um pouco sobre esse capítulo, sobre esse tópico, o cuidado de si. Eu aqui não coloquei o nome do amigo, porque não foi me dito também na mensagem se eu podia dizer, né, o nome da pessoa. Então, em respeito, eu vou dizer apenas o amigo, né, um amigo do Instagram, né, que me mandou essa mensagem pedindo que trabalhasse esse tópico hoje. Então, vamos trabalhar, então, do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 148, que tem por título Cuidado de Si. Cuidado de Si. E esse capítulo, ele se norteia com a frase do apóstolo Paulo, da sua primeira epístola a Timóteo. Da sua primeira epístola a Timóteo. Deixa eu só conferir aqui, acho que o som ficou um pouco baixo aqui para o YouTube. O pessoal acho que deu uma reclamadazinha. Eu creio que o som esteja bom para todos agora, né? Mas então voltemos propõe essa primeira epístola de Paulo a Timóteo, e nessa primeira epístola de Paulo a Timóteo, do capítulo 4, versículo 16, escreve então o apóstolo Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É uma frase bem interessante essa do apóstolo Paulo. Emmanuel optou em analisá-la por um prisma. É uma frase muito interessante. É uma frase que aqui diz o apóstolo a Timóteo, lembrando, Timóteo era um jovem, né, por assim dizer, era um jovem nesse momento em que o apóstolo lhe dirigiu a palavra. Ele era um jovem que cuidava de algumas eclesias, né, que Paulo fundava. E aí ele diz assim: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Que coisas? Cuidar dele, o próprio, e cuidar da doutrina. Porque, diz ele, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Tendo cuidado conosco mesmo, nós vamos cuidar do nosso crescimento, do nosso melhoramento. Mas tendo cuidado com a doutrina, que aqui foi dita a Paulo, estamos também cuidando com os outros, para que não ensinemos, ou melhor dizendo, para que não transmitamos vãs doutrinas, para que não transmitamos opiniões pessoais, e sim os próprios elementos da doutrina que dizemos professar. Não é esse o prisma que Emmanuel vai trabalhar, depois nós discorreremos, mas pensemos por esse prisma também. O que nós, né, precisamos fazer para conosco, para o nosso crescimento, o cuidado conosco, o não ficarmos indiferentes a nós mesmos e, ao mesmo tempo, cuidar
daquilo que nós professamos, da ideia que professamos. Ter cuidado para que ela seja vivenciada e não seja de maneira vã. Cuidado, né? Então, esse é um primeiro prisma que o apóstolo Paulo chama a atenção do seu discípulo, por assim dizer, Timóteo, o jovem, ensinando ao jovem a ter cuidado, cuidado de si, porque não é o descaso para com nós mesmos que nos fará melhores, é o cuidado conosco, é o cuidado com as nossas necessidades, sabendo diferenciar o que é necessidade do que é vontade, do que é desejo. Cuidar da nossa saúde integral, ou seja, a saúde física, a saúde emocional, mental, psicológica, a saúde espiritual, para que possamos transmitir. Por uma questão simples que eu sempre tenho falado, ninguém dá o que não tem. Ninguém transmite o que não traz. Então, é esse primeiro sentido que nós podemos buscar somente no versículo paulino, né? Essa introdução, diria eu, para que de fato nós entremos no belíssimo texto que Emmanuel discorre sobre esse capítulo, ou nesse capítulo 148 do Caminho, Verdade e Vida, baseando-se nesse capítulo 4, versículo 16 da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo a Timóteo. E aí então começa Emmanuel dizendo, em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Esse é o primeiro parágrafo do texto de Emmanuel. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Aqui nós temos vários elementos que podem ser trazidos para serem observados. Primeiro, o aspecto aqui que ele coloca em toda parte, em toda parte. Quer dizer que pelotões do exército dos pessimistas não são pontuais. Esses pelotões estão em toda parte, em todo segmento, vamos dizer assim. No segmento familiar, no segmento profissional, no segmento social, no segmento religioso, se assim quisermos. Temos esse em toda parte. Vamos dizer que em toda parte e em quaisquer tempos, nós temos esses pelotões. Vejam, pelotões. Em toda parte, pelotões do exército dos pessimistas. Vejamos que aqui Emmanuel trabalhou de uma forma interessante. Ele não disse em toda parte temos o exército de pessoas pessimistas. Ele disse temos pelotões. Veja, há pelotões do exército de pessoas pessimistas. O que é um pelotão? O exército é o geral, a generalidade. O pelotão é a especificidade. O pelotão é um grupo de pessoas que formam uma área de trabalho, um jeito de trabalho. É uma divisão que tem uma atribuição. Então vejamos que Emmanuel tenta mostrar que há pelotões, ou seja, há grupos especializados em serem pessimistas. Há espíritos que formam grupos de pessimistas. Há espíritos na espiritualidade, veja, em toda parte. No mundo espiritual nós temos esses pelotões. Nós temos aqueles que ficam por conta de vigiar a conduta alheia e de criticar e de desanimar, contrariando aquela ideia do Cristo lá do capítulo 16 de Mateus, lá do versículo, salvo engano, 33 à frente. Tem de bom ânimo, dizia ele, eu venci o mundo.
Então, aqui Emmanuel quer dizer que tanto no mundo espiritual, no mundo material, nos diversos segmentos da nossa vida material, há pelotões do exército das pessoas pessimistas. O exército todo é de pessoas pessimistas, mas há pelotões que dividem esses trabalhos do pessimismo. Mas o interessante, a forma emanuelina é perfeita, a forma emanuelina é bela. Ele diz isso em toda parte, há pelotões do exército de pessoas de pessimistas, mas ele vem para um detalhe: de braços cruzados, em desalento. Olha que interessante. Se fossem pessimistas de braços abertos, ou seja, que quisessem trabalhar, sairiam do pessimismo. Sairiam do pessimismo. Mas são pessimistas que ficam de braços cruzados, nos seus desalentos. Porque a pessoa pessimista, ela está em desalento. Uma pessoa pessimista é um desalento ambulante. É uma pessoa que quer que os outros também sejam, para o alento dela. Para o alento dela. São pessoas que se fecham, que nada querem fazer, apenas dizer. Apenas dizer. São pessoas que querem apenas falar, mas palavras que não soerguem, palavras que colocam mais peso. E esse colocar mais peso, eu me lembro de uma das falas do Cristo, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, quando ele falava da lei. Ele dizia assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Essa ideia do sol brilhar para todos, para maus e bons. O pessimista, ele não consegue enxergar o raio do sol e quer tirar esse raio das outras pessoas. Quer tirar também o raio do sol das outras pessoas. O pessimista, na maioria das vezes, ele é movido por sentimentos exclusivistas, sentimentos de inveja, sentimentos de ciúme. O pessimista, ele é do campo da lamentação, não do campo da ação. Por isso, Emmanuel estabelecer aqui essa forma, braços cruzados. Braços cruzados. É aquele que diz, não vai dar certo, mas não tem uma palavra para sugerir como fazer para dar certo. A pessoa simplesmente diz, não vai dar certo. Deixa disso. E não adianta. E aí vem a forma mineira, você bater em ferro frio, em vez de trazer uma solução. Em vez de trazer uma solução. Então é preciso que nós observemos que nós mesmos, muitas vezes, nós todos, temos alguns lances pessimistas, mas não nos conformemos com isso. Não nos conformemos com os lances de desânimo que vez outra nos chegam, ou vez outra neles entramos. Não nos conformemos, não nos sintamos confortados, porque se sentirmos-nos confortados no desalento, cruzaremos os braços e nunca sairemos alentados. Então não sejamos parte desses pelotões. Sim, há momentos em que nós nos desanimamos, lógico. Há momentos em que as situações se nos parecem tão difíceis, tão confusas, que nós nos desanimamos, que nós entregamos os pontos. Isso é aceitável. Mas vamos nos desanimar por alguns minutos somente. Vamos entregar os pontos por alguns minutos somente. O tempo necessário para a gente refazer as forças, para a gente se oxigenar novamente. Porque se cruzarmos os braços, vai ficar do jeito que está.
Se cruzarmos os braços e nos entregarmos ao desalento, nada vai mudar, porque as coisas não vão mudar de fora para dentro. Mesmo que as nossas dificuldades sejam externas, sejam de fora para dentro, mesmo assim, nós só vamos mudá-las de dentro para fora. Nós só vamos mudá-las se nós mudarmos os nossos conceitos ante essas situações. Se nós olharmos para nós mesmos e percebermos que temos capacidade. Que temos sim capacidade. Talvez não tenhamos capacidade de resolver a situação, mas temos a capacidade de encontrar pessoas que nos auxiliem. Temos capacidade de, se não resolvermos a situação, nos resolvermos perante a situação. Então não caberiam esses braços cruzados em desalento. Não caberia. A visão de mundo que nós temos é sempre em função do nosso olhar para o mundo e não o mundo em si. Richard Simonetti, me foge o nome do livro. Ele era perfeito para contar histórias. Desde o livro lá, Quem Tem Medo da Morte, que foi um best-seller, né? Quando eu digo livro, na verdade, brochura, livro fino. Depois ele escreveu Quem Tem Medo da Obsessão, Uma Razão para Ser Feliz, e vários outros livros. E num desses livros, que a capa até me vem à mente, uma capa vermelha, mas o título do livro não me chega, ele conta uma história muito interessante. Ele conta uma história que tem por título a Lente do Mundo. A Lente do Mundo. E ele conta, resumidamente, que uma pessoa foi transferida de cidade. Ela trabalhava, um profissional, trabalhava numa empresa, numa cidade, e ele foi transferido para outra cidade. E ele ficou apreensivo, porque não conhecia a outra cidade, mas como um bom trabalhador, um bom profissional, ele aceitou a transferência, até porque lhe era vantajosa. E quando ele chega na cidade, logo na entrada da cidade, uma cidade mediana, ele encontra uma pessoa ali sentada numa praça, logo na entrada da cidade, e ele para e pergunta àquela pessoa, diz àquela pessoa, bom dia, olha, eu estou me mudando para a cidade. Ele disse, oh, que bom. E ele disse assim, mas eu queria saber, antes de entrar efetivamente na cidade, como que essa cidade é? Você me parece um morador aqui de muitos anos. E aí ele disse assim, esse morador, antes que eu lhe responda como essa cidade é, me fale como era a cidade de onde você veio. E aí aquele homem que havia sido transferido disse, olha, eu venho de uma cidade muito agradável, uma cidade onde eu fiz muitos amigos, uma cidade com pessoas atenciosas, pessoas cordiais, uma cidade na qual meus filhos se sentiam em casa. Por isso eu estou receoso em chegar para uma nova cidade. E aí aquele morador, bem sereno, olhou para ele e disse, não se preocupe, essa cidade aqui é igualzinha à cidade de onde você está vindo. E ele entrou para morar na cidade. No mesmo dia, à tarde, uma outra pessoa se muda para aquela cidade, também transferida. E ele se muda para aquela cidade, também sem saber como ela era, essa cidade. E entrando na cidade, naquela mesma praça, encontra aquele senhor. E aí faz aquela pergunta semelhante ao senhor, dizendo a ele, olha, eu estou me mudando para essa cidade. E eu queria saber como essa cidade é. O senhor me parece um morador antigo aqui da cidade. Me conte, como que é essa cidade? E aquele senhor, tal qual havia dito para a primeira pessoa, também disse a ele, me fale de onde é a cidade, como é a cidade de onde você vem. E aí ele disse, péssima. Uma cidade horrorosa, uma cidade com pessoas fechadas, não consegui fazer amizade, meus filhos não tinham amiguinhos, uma cidade de pessoas que só ficavam falando da vida das outras, ainda bem que eu saí de lá. Aí aquele homem olhou para ele e disse, essa cidade é igualzinha à cidade de onde o senhor vem. Em outras palavras, a cor do mundo, é o título do capítulo, agora me lembro, a cor do mundo, essa cidade, ela era ela.
dependia do olhar que cada um tivesse. Ela era a melhor cidade para aquele que saiu da melhor cidade. Ela era a pior cidade daquele que saiu da pior cidade. Porque, na verdade, o mundo tem a cor da lente dos nossos olhos. A cor da lente determina a cor do mundo. A cor da lente determina a cor do mundo. Então, nesse primeiro parágrafo, quando Emmanuel nos fala em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados e em desalento, seria interessante que esses pelotões mudassem a lente para que o mundo pudesse mudar de cor. E segue Emmanuel. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Sobre o livro, o Eduardo diz aqui, o livro se chama Uma Razão para Viver Feliz. Eu não tinha certeza se essa lição estava nesse livro. Então, muito bem, né? Uma Razão para Viver Feliz. Richard Simonetti é um autor que vale a pena ser lido. Já é saudoso entre nós, desencarnou há um certo tempo, mas era um grande escritor, um grande expositor, e seus livros sempre são bem-humorados, sempre são bem-humorados. Esse livro, Quem Tem Medo da Morte, é muito agradável de ser lido, embora o título seja assim nada convidativo, mas o conteúdo do livro é bem-humorado e enriquece muito o nosso conhecimento. Ele tem outro livro, acho que Pisando na Bola, alguma coisa assim. Vale a pena ser lido. Então, nessa ideia aqui do segundo parágrafo, Emmanuel nos diz, não compreendem, ou seja, o pelotão de pessimistas, esses pelotões não compreendem o trabalho e a confiança. Veja, trabalhar e ser confiante. Confiança em Deus, confiança em nós mesmos, confiança nas pessoas, confiança na nossa capacidade de agir, confiança na nossa capacidade de superar. Porque muitas pessoas não confiam em si mesmas, se sentem inseguras, se sentem frágeis. Lembremos-nos da frase muito bem colocada dos nossos dois queridos filósofos contemporâneos, Almir Sater e Renato Teixeira, quando escreveram aquele tratado existencial chamado Tocando em Frente. Cada ser em si, carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então aqui muitas pessoas não conseguem confiar em si mesmas. Não conseguem olhar para si mesmas como pessoas que têm, sim, capacidade. Precisa ter a boa vontade, precisa ter a força de vontade. E aqui ele então diz, essas pessoas pessimistas não compreendem o trabalho e a confiança. Não compreendem a serenidade e a fé viva. E costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e pessoas. Veja aqui que Emmanuel diz, não conseguem compreender a serenidade e a fé viva. A serenidade não é um estado de apatia. A pessoa serena não é uma pessoa apática, não é uma pessoa indiferente aos acontecimentos. Uma pessoa serena fica ansiosa, sem dúvida. Uma pessoa serena tem apreensões. Uma pessoa serena tem as suas preocupações. A pessoa serena não fica num estado abstraído da realidade. Não. Em todos nós, todas as pessoas têm os seus momentos aflitivos. Mas a serenidade é lidar com esses momentos aflitivos. A serenidade é não se abater nesses momentos aflitivos. Mas não é ficar indiferente aos problemas. Muitas vezes as pessoas serenas também têm as suas dificuldades para dormir ante as preocupações. As pessoas serenas apenas não se revoltam. Elas não se lamentam, elas não queixam. Elas não ficam transferindo responsabilidades. A serenidade está em observar a situação, em tentar buscar soluções, em pedir ajuda
em pedir ajuda também. Então aqui o pessimista ele não compreende a serenidade, ele não compreende esse aspecto. Mas além, ele não compreende também a fé viva. A fé viva. A pessoa pessimista tem dificuldade, porque para ela a fé é algo que precisa ser dado. Ela diz assim: não adianta, eu não tenho fé, Deus não me deu fé, eu não consigo. E aí vem um outro conselho, ou melhor, né? Emmanuel não dava conselhos, Emmanuel ele dava orientações. Emmanuel ele dava orientações. E ele, sobre esse aspecto da fé viva, inclusive com essa expressão, fé viva, Emmanuel nos dá uma orientação belíssima, lá no capítulo 40 do livro Vinha de Luz. Que um dia nós vamos estudar o capítulo aqui também, faz parte dos livros que estamos estudando aos domingos. Para os que chegaram aqui agora pela primeira vez, nós não estamos seguindo um livro, né? Estamos estudando aqueles livros da série Evangelho de Emmanuel, e com capítulos salpicados, não sequenciados. Hoje até esse capítulo 148 que estamos estudando foi por sugestão de um amigo que me mandou uma mensagem no Instagram pedindo: olha, que tal estudar esse capítulo? E eu: ótimo, é uma sugestão, vamos estudá-lo, né? Então é assim que nós estamos fazendo o nosso estudo. É um estudo em casa, né? Eu em casa, vocês em casa, todo mundo em casa. É um estudo caseiro, né? Com toda a nossa liberdade caseira, né? Eu aqui sentado falando, vocês aí escrevendo, outros fazendo outras coisas e ouvindo. Algumas pessoas cozinhando nesse almoço de domingo e ouvindo, e outras vão escutando música e ouvindo também. Esse é o estudo caseiro, por isso eu não tenho regra nenhuma, não tenho nenhuma exigência que não seja a liberdade de todos de participarmos. É um grupo de estudos porque vocês têm a liberdade de escrever aí na tela do Instagram, na tela do YouTube, as impressões, as observações de vocês, e eu tenho aqui a oportunidade de falar, né? Então nós dividimos a tarefa, vocês se escrevem e eu falo, e dessa forma estamos dialogando, estamos conversando. É essa a forma do estudo meu domingueiro, e me permita a expressão domingueira, é para ser bem natural, né? Se for para ser um estudo formal, eu acho que eu teria dificuldade de participar. Não que eu seja rebelde, mas mineiro é difícil ter um formalismo engessador, né? Eu acho que o formalismo engessador, ele tira a espontaneidade. Não quer dizer que ser espontâneo sejamos mal educados, não é isso. Mas essa espontaneidade, essa naturalidade, né, para nós mostrarmos o que somos, de fato, né? Eu acho interessante porque na tela muitas pessoas mostram-se de uma forma bem diferente da que são. Então eu aqui não faço gênero, não. É o que está, de vez em quando sai um barulho aí, porque entrou alguém onde eu estou, daí a pouco sai um barulho, é o trem que tá apitando lá fora, daí a pouco sai um barulhinho aí, que são as minhas netinhas que chegam, as minhas netinhas, que são duas cachorrinhas lindas, né, que chegam aqui esfregando a porta, que chegam aqui latindo. Ontem mesmo fazia uma live e uma delas estava aqui, né, e entrou, ficou aqui do meu lado. Eu fiquei pensando: se soltar um rojão lá fora, vai ser um latido só. Mas talvez era a forma que ela participaria da live. É assim que eu gosto de fazer. Então me permitam, me desculpem. Tem vezes que eu faço a live lá no meu escritório, tem vezes que eu faço a live no quarto, tem vezes que eu faço a live na cozinha, e assim vai. Eu não tenho essa preocupação com esse formalismo que engessa, e engessa não só o corpo, engessa a mente também. Então voltemos aqui, e eu dizia que Emmanuel, sobre essa expressão fé viva, ele nos dá uma belíssima orientação no capítulo 40 do livro Vinha de Luz. Lá ele diz assim: a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. Olha que coisa interessante. Olha como o Emmanuel da fé viva aqui é o Emmanuel da fé viva lá do Vinha de Luz. Ele diz: a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E ele diz ainda: a conquista da crença edificante
não é serviço de menor esforço. Olha que interessante. A crença a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. E aí é o detalhe que o pessimista não entende a fé viva, porque precisa de um esforço. É preciso fazer um esforço. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Não é serviço de menor esforço. E qual pessimista quer fazer esforço? Qual pessimista quer se esforçar? Então, por isso, eles não entendem o que é a fé. Não entendem o que é essa fé. Não entendem que para chegarmos naquele nível muito bem cantado por Gilberto Gil, chegar naquele nível de dizer, andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Ele até canta falhar, muito legal isso. Para chegar nesse aspecto, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé, na verdade, nunca falha. O que precisamos é desenvolvê-la. Se chegarmos no nível X de desenvolvimento da fé, aí sim, ela não falha. Então não é nem não costuma falhar, a fé nunca falha. Nós é que falhamos nesse robustecimento da fé. E ele segue dizendo que esse pelotão, ou esses pelotões, ele diz, costuma adotar frases de grande efeito. Frases de grande efeito. São frases assim, contundentes, profundas, ditados, que cada vez nos levam para situações piores. Veja um ditado popular, né, tipicamente de um pelotão pessimista. Um ditado popular, usando aqui o simbolismo de Emmanuel, que diz que a árvore que nasce torta, morre torta. Olha a frase, né? A árvore que nasce torta, morre torta. Outros dizem, pau que nasce torto, morre torto. Dizem assim, pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Vejam, imaginemos um educador. Imaginemos um educador que creia num ditado desse. Um educador que creia que a árvore que nasce torta, morre torta. Se o educador assim pensar, como que ele será educador? Se a educação é a arte de transformar, de formar pessoas. É pela educação que aquele ser que nasce, digamos, de uma maneira não correta, com condutas não corretas, do passado até, a educação é que pode transformar. A educação faz com que uma árvore torta se endireite. É esse o sentido. A educação ensina que uma árvore que nasce torta não precisa ser queimada, por isso não vai ter cinzas tortas. A educação ensina a respeitar a natureza. Então imaginemos um educador que pense assim. Essas são as frases do pelotão de pessimistas. Essas são as frases de efeito para dizer isso. E eu estou falando frases do ditado popular. Até porque eu não tenho uma cultura tão grande para falar aqueles grandes adágios, né, dos pensadores profundos. Eu prefiro nos adágios populares mesmo, que diz assim, não adianta bater em ferro frio, né? Ou seja, adianta, pelo menos tem um som belíssimo. Então, é esse o sentido que Emmanuel quer colocar. E continua, braços cruzados, braços cruzados. Às vezes, ele segue no parágrafo, às vezes soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Voltemos ao educador. Um educador que tem por finalidade do seu trabalho orientar as pessoas, fazê-las crescer, se traz esse pessimismo. Se traz esse pessimismo. Se usa, eu estou vendo aqui a Carminha dizendo, eu nasci, eu cresci assim, nós chamamos isso de síndrome de Gabriela. A Gabriela do Jorge Amado, na verdade a Gabriela da letra da música, né? Muito bem cantada por Gal Costa, né? Muito bem cantada. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, eu serei assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei assim. A síndrome de Gabriela, as pessoas que não querem mudar. Aquelas pessoas que não querem mudar, né?
é esse aspecto, né? Esse aspecto. Até na letra diz, né? Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada, né? Não, vamos atinar nas coisas para sairmos desse ciclo, né? de pessimismos. Um pai, uma mãe que tem a finalidade de orientar e geram nos seus filhos essa visão distorcida do ânimo, em vez de elevar o bom ânimo, trazem o desânimo. Esses sentimentos de vitimizações. Estou me referindo aos nossos ciclos domésticos, aos nossos ciclos simples. Não estou nem levando o pensamento para os ciclos sociais, para os ciclos daquelas pessoas que nós chamamos pessoas referência, que vêm com discursos belíssimos, uma retórica irretocável, mas de conteúdo vazio. Voltaire, que era um iluminista bem irônico, ele dizia: o que falta aos oradores em profundidade, eles compensam em quantidade. Veja essa fala de Voltaire. O que faltam aos oradores em qualidade, em profundidade, eles compensam em quantidade. Ou seja, falam muito e fazem pouco. Falam muito e das suas falas não se extrai nada. Nada de útil, a não ser belezas retóricas e muitas vezes pessimistas. São aqueles que as pessoas brincam, né? Os cavaleiros do apocalipse, né? Gostam de brincar assim. E alguns até tentam colocar Jesus nesse meio, quando ali analisam o sermão profético, em que Jesus prevê, a partir do capítulo 24 de Mateus, né, ele prevê os sinais dos tempos e não os finais. E aí colocam um Jesus assim, tetricamente escatológico. Né? Colocam em Jesus como se fosse um pessimista. Veja ele dizendo que vai ser o fim do mundo. Ele nunca disse isso. Leia o capítulo 24 de Mateus inteiro, que vocês não verão ele dizendo o fim. Ele vai nos falar, pelo contrário, o discurso do capítulo 24 é um discurso alvissareiro, quando ele diz lá que quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Veja que interessante. Quando será o fim? Quando todo o evangelho estiver espalhado sobre todos os reinos, quando o evangelho estiver espalhado sobre todos os reinos, ou seja, quando as pessoas estiverem sempre no bem. Aí será o fim da iniquidade, o fim desses elementos provatórios e expiatórios, o fim do egoísmo, o fim do orgulho, o fim da vaidade. O discurso é alvissareiro e as pessoas vão lá nos elementos tópicos e simbólicos. Ah, mas ele falou que haverá guerras, rumores de guerras, furacões, terremotos. Falou. Sempre teve furacões, terremotos. Mas ele falou, ainda não é o fim. Quando ele vai falar do fim, é da mudança. E ele deixa isso para nós, porque ele não cria cronologia, não há cronologia. Porque no versículo 36 desse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus diz, quando essas coisas ocorrerão, ninguém o sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Opa, estou vendo aqui entrando Tiago, meu filho. Bem-vindo, filhote. Bom te ver por aqui. Bem-vindo. Então é essa a ideia que nós precisamos observar. Que o pessimismo não faz ninguém caminhar para frente, não faz. E muitos têm a responsabilidade de orientar para o bem e orientam para o pessimismo. E segue Emmanuel. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. Quantos ficam enganados? Quantos querem valer-se de suas posições e eles mesmos estão enganados? Porque não promovem o bom ânimo, não promove a esperança nas pessoas. Não promove.
Em vez de dizer as possibilidades de melhoria, falam apenas das consequências danosas. Os próprios discursos religiosos muitas vezes são assim. No campo profissional é assim. Todo profissional, não interessa o campo onde esteja, todo profissional deve ser alguém que leve esperança para aquele que busca o seu concurso. Seja um advogado, seja um médico, seja um juiz, seja um engenheiro, seja uma enfermeira, seja um enfermeiro, seja um trabalhador, um pedreiro, seja um servente, seja um faxineiro, seja um auxiliar de escritório, seja um balconista, vendedor. Nós podemos levar sempre a esperança, levar sempre as palavras de bom ânimo, apresentar soluções e não exaltar o pessimismo. Há um tempo, faz bom tempo, mas faz um bom tempo isso. Eu assistia à televisão, isso já tarde da noite, assistia à televisão um programa que passava, sei lá agora em que TV Record, e se chamava 25ª Hora. Vocês verem o horário que era esse programa. O dia tinha 24 horas, esse programa era a 25ª hora. Então imaginemos o horário, né? Quer dizer, qualquer hora poderia ter esse horário, desde que depois da meia-noite poderia ter esse programa. Estava assistindo e eu achei interessante, era um debate, era um bate-papo, um debate promovido no programa, no qual estavam um sacerdote, um padre, um ou dois pastores evangélicos, um pai de santo, um espírita, um ateu, uma numeróloga, estavam debatendo. Estavam conversando sobre Deus, sobre o diabo, e aí o diálogo estava indo, né, o debate indo, e o diabo daqui, o diabo dali, o Deus daqui, o Deus dali, e foram passando para as considerações finais, e aí passou a palavra para a numeróloga, que fazia as considerações finais, e ela disse assim: olha, eu vou fazer uma pergunta a vocês nas minhas considerações finais. Vocês que aqui falaram, vocês pregam a Deus ou pregam ao diabo? A pregação de vocês é sobre Deus ou sobre o diabo? Aí foi aquela resposta uníssona: é sobre Deus. O sacerdote, o padre, os pastores, o espírito, o pai de santo, sobre Deus. E ela disse assim: eu creio que não. Eles disseram: como não? E ela disse: olha, agora os números que eu vou dizer são aleatórios, porque eu não me lembro mais os números que ela disse lá. Mas ela disse assim: olha, eu sei que a proporção era grande. Ela disse assim: olha, eu contei quantas vezes vocês falaram a palavra Deus e quantas vezes vocês falaram a palavra diabo. E vocês falaram a palavra Deus X vezes, e vocês falaram a palavra diabo 5x, ou 5 vezes X. Então, o que vocês estão pregando aqui não é Deus, é sobre o diabo, porque vocês falaram 5 vezes mais a palavra diabo do que Deus. Assim é a ideia dos que se enganam, achando que as pessoas terão força se falarmos das consequências ruins, que as pessoas se modificarão se ficarmos apontando os seus defeitos, que as pessoas se sentirão bem se mostrarmos as suas dores. Não, nós devemos buscar o oposto disso. As pessoas se animam quando mostramos os caminhos da solução. É aquele profissional da saúde que mostra o que deve ser feito para recuperar a saúde. Não para debelar a doença necessariamente, para recuperar a saúde. É aquele advogado que fala daquilo que deve ser feito para evitar as contendas. É aquela enfermeiro que cuida do atendimento ali do acamado, mostrando a ele o resultado benéfico que terá. É aquele educador que mostra que o aprendizado abre os horizontes da vida, e não por tenho que aprender, porque senão não passo na prova. Então é preciso que o ângulo se modifique, porque Jesus fazia assim. Ele mostrava o que era bom, ele mostrava o que era útil, e as pessoas, entendendo o que era bom, desfaziam-se daquilo que não era bom. Então não é apontando o erro que se tenta auxiliar, é mostrando as possibilidades de acerto,
que poderemos sugerir, poderemos crescer. E segue Emmanuel. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. O cuidado consigo próprio. Vejam, ele está reafirmando que efetivamente, olha o advérbio que ele usa, efetivamente, são enormes os obstáculos. Ninguém nega os obstáculos que temos, ou como temos. Como é difícil, né, a gente crescer justamente por causa de pessoas que muitas vezes querem nos travar. Em benefício delas, não querem deixar outros crescerem. Pessoas egoístas, pessoas, por assim dizer, orgulhosas, prepotentes. E que acabam querendo colocar sempre um pé para que o outro tropece. Mas Emmanuel também usa uma expressão interessante nesse parágrafo. Ele diz, reclama um grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Em trânsito. Olha que beleza dessa expressão. Olhemos que beleza dessa expressão de Emmanuel. Almas em trânsito. Quer dizer, nós não somos da Terra, nós estamos na Terra, nós estamos transitando por aqui. Porque a nossa essência é espiritual. A nossa essência é espiritual. A nossa essência não é material. O nosso olhar deve estar para aquilo que é perene. Nós, a vida que é imortal, nós. Nós devemos olhar aquilo que o Cristo nos disse numa forma simbólica, por óbvio. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem nada consomem, e nem ladrões minam e roubam. E aí ele deixa a frase mais profunda. Pois, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós estamos em trânsito na terra. Não quer dizer que vamos deixar de lado os bens materiais. Não, nunca Jesus disse isso. Nunca Jesus disse para que nos despojássemos. Ele nos disse para que não nos apegássemos. É diferente. Ele pediu que não nos apegássemos a isso. E ele diz, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. No mundo transitório, nós queremos colocar o nosso tesouro na própria transitoriedade da vida material, na própria impermanência da vida material. E aí não estamos cuidando de nós mesmos. Cuidar de nós mesmos é olhar para nós mesmos, não de forma egoística, mas olhar para nós mesmos para percebermos os valores que cultivamos, para verificar de fato que tesouros nós temos. Quais são efetivamente os tesouros que nós temos? Nossos tesouros, se forem somente bens materiais, nós estaremos cristalizando o que somos, os espíritos que somos. Devemos ter, sim, valores materiais, podemos ter, desde que adquiridos com justiça, com coerência, com respeito e sem prejuízo de outrem. Mas escravizarmos-nos a isso, em que a perda de um bem material é mais importante do que o distanciamento de um ser amado? Abraçar um carro zero belíssimo é mais interessante que abraçar uma pessoa querida? É esse o sentido que precisamos buscar. Não é ter o carro novo. Quem dera se todos pudessem comprar. Não, não é isso. Mas é em ser tido por tudo isso. É este o aspecto. Não se dá valor ao externo, se não se valoriza ao interno.
se eu não tenho um valor, se eu não tenho cuidado comigo, e esse cuidado comigo não é a vaidade, não é a roupa belíssima, não é o estar na moda materialmente falando, não é a marca, a grife, não é a maquiagem. Esse cuidar de si também, mas isso é o acessório. O principal, na relação de material com material, ou seja, entre as roupas e as grifes e a maquiagem e o corpo é mais importante. Entre o corpo e a estrutura espiritual que somos, a estrutura espiritual é mais importante. Há pessoas que buscam uma grife de roupa para mostrar, mas não tem uma grife de bons sentimentos. Não, quem não tem uma grife de amorosidade, não tem uma grife própria, uma marca própria. Aliás, tem, mas algumas são até muito duras, mas não buscam uma grife para os bons sentimentos. E não há uma grife mais importante, não há uma grife mais bela, não há uma grife mais reconhecida como de alta qualidade para os nossos sentimentos do que a grife chamada Cristo, do que a grife chamada Jesus. Se nós tivéssemos na nossa alma o orgulho de mostrar a etiqueta Jesus, como muitos têm orgulho de mostrar a etiqueta nas calças de determinadas grifes, esse mundo estaria bem diferente. Se nós tivéssemos a alegria de mostrar o quão é bom estar na sintonia do Cristo, como muitos têm a alegria de mostrar que estão na sintonia de alguns cantores e cantoras que, embora cantem bem, muito bem por sinal, mas se as pessoas dançassem sob a música do Cristo, se as pessoas fizessem os embalos das sextas à noite, do sextou, do sabadou, do domingou, do semanou, se quiserem, aos embalos da música que toca no nosso coração, ou essas outras músicas que também nos embalam seriam mais agradáveis. Seriam. Seriam. Nós dançaríamos, nós cantaríamos, nós iríamos para as festas, sem problema nenhum. Mas ali dentro estava uma música muito mais gostosa, aquela música daquele que está em busca do Cristo, daquele que está ouvindo o pulsar do coração do Cristo, uníssono com o nosso coração. Não quer dizer que não vá fazer ali umas percussões, uns batuques, fique à vontade, aliás, é muito bom. É difícil uma pessoa que escuta ali uma percussão e que não começa a balançar o corpo, é muito difícil achar um assim, porque as músicas são ondas, são vibrações, né? São vibrações e elas nos tocam. Não tem esse negócio de música primitiva, música New Age. É música, som, é energia, são mesmas, as mesmas. São as mesmas. Então não há aquele que resiste a um toque de uma boa percussão, né? Aquele toque dos berimbau, dos atabaques, dos tambores, dos surdos. Gostam, todos nós temos ali, nem que seja quietinho, a gente fica batendo o pé. Mas imagina fazer tudo isso com o coração sereno, com o coração alegre, com o coração disposto. Fica muito mais agradável. Todos nós gostamos de uma guitarra bem tocada, de um solo muito bem feito, de uma flauta bem tocada, de um violino bem tocado, de um violão bem tocado, de uma viola. Eu, então, adoro um som de viola. Mas esses sons, por mais belos que sejam, e são, ou uma viola bem tocada é uma coisa do outro mundo. Mas se esses sons forem tocados com o embalo do som do coração, aí eles ficam 10. Mas esses sons, por mais belos que sejam, não chegam aos pés da música do Cristo. É esse ponto. Não estou dizendo para deixar os sons, porque até mesmo eu não deixarei, já que eu tenho lá a minha viola, né? Tenho lá minha gostosa violinha, que ainda estou aprendendo a dedilhá-la, mas o que estamos querendo falar é que estamos em trânsito na Terra e que temos buscar esses sons celestiais,
Não, quando eu digo sons celestiais, não são as músicas com acordes de alta afinação. Eu estou dizendo sons celestiais são aqueles que retumbam dentro de nós. Porque somos seres em trânsito na terra, que enquanto estivermos na terra, cuidaremos dos valores da terra, mas olhando os valores espirituais. E aí eu sugiro uma leitura que está no item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam lá essa lição, vocês verão como é interessante. Item 10, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Homem no Mundo, o ser humano no mundo. Leiam e depois me mandem uma mensagenzinha dizendo o que acharam dessa leitura. Vocês vão ver o quão os espíritos são bem-humorados, o quão os espíritos nos dão a liberdade de sermos alegres. Eles só colocam que em vossa alegria jamais entre um ato que possa fazer corar, envergonhar, corar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. É só isso que eles dizem. Então deixa aqui essa sugestão. Item 10, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois mandem lá uma mensagenzinha para mim dizendo o que acharam dessa mensagem, né? Porque talvez seja eu que esteja interpretando errado. Leiam lá essa mensagem e verão que dá para ser feliz, como diz os Espíritos nessa mensagem. Sede felizes, como felizes podem ser os homens no mundo. Sede felizes, como felizes podem ser os homens no mundo. E segue Emmanuel dizendo assim, seguindo o parágrafo: é indispensável vigiar o campo íntimo, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Olha que danado esse Emmanuel, esse danado foi bem mineiro, né? Olha que danado desse Emmanuel. Só olhando aqui, ó, é um livro cujo prefácio é de 2 de setembro de 1948. Um livro de 1948. O que estamos lendo aqui são textos escritos antes de 2 de setembro de 1948. E ele está dizendo aqui, para que vigiar nosso campo íntimo, vigiar não é policiamento do campo íntimo, não é esse policiamento do campo íntimo. Mais uma vez, esse vigiar que está aqui, leiam lá, capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão entender o que é o verbo vigiar, que está lá, que está aqui, e que está também no versículo que Eduardo colocou aqui, no versículo 41 do capítulo 26 de Mateus, que ele colocou numa belíssima mensagem aqui no Instagram, né? Valeu, Eduardo, obrigado. Que diz lá: vigiai e orai para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa é uma frase do Cristo. Muito belíssima, muito bela. Mas esse vigiar não é policiar. Não é dizer assim, eu não posso fazer nada. Não, não é isso. É apenas pensar bem. Pensar bem. Leiam lá, item 10, capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo. Valorizar as disciplinas e aceitá-las como examinar as necessidades do coração. O sentimento. As necessidades do coração. Não são as vontades do coração. Não é observar as vantagens do coração, as vontades do coração. As necessidades. As necessidades. Todos nós temos necessidade do sentimento, do bom sentimento. Todos nós temos necessidade de amar. Ser amado é bom. Amar é a nossa necessidade. Amar. Sentir pelas pessoas um bom sentimento. Essas necessidades do coração, para que trabalhemos com as nossas paixões imediatas, com aqueles apaixonamentos voluptuosos, muitas vezes, pensando que são sentimentos, mas na verdade são sensações. Pensar num amor que nós podemos amar tantas pessoas. Amar não no sentido eros, das sensações. Amar, como amamos nossos familiares, como amamos nossos amigos. Nós podemos amar todas as pessoas. Esse sentimento do coração, sermos cordiais, veja, cordialidade, cardinalidade, cordial, cardial de cardíaco, de coração.
de coração. Podemos trabalhar com esse sentimento. Tem pessoas que não olham as necessidades do coração e as confundem com vontades do coração. A necessidade do coração. A necessidade. Se nós todos fôssemos mais abertos para gostar das outras pessoas, nós veríamos o quanto que é bom, o quanto nos faz bem gostar das pessoas. Gostar. É interessante, nessa pandemia, eu fiz muitas amizades virtuais. Pessoas com as quais eu não tenho convivência, não tive convivência, e pessoas que pode ser que nem venha a ter convivência presencial. Mas aprendi a gostar dessas pessoas. Aprendi a gostar dessas pessoas e fizemos amizade virtual. Trocamos mensagens, conversamos, como se fôssemos, aqui em Minas a gente fala conversa de compadre, conversa de comadre, né? A linguagem mineira. Como se fôssemos pessoas que já nos conhecíamos, que almoçássemos juntos, jantássemos juntos, tomássemos café juntos. E são pessoas que eu não conheço. Nunca as vi pessoalmente, presencialmente, mas desenvolvemos. Porque é bom gostar das pessoas. Faz bem, gente. Faz bem você olhar e perceber que você gosta de tanta gente. Que você gosta de tanta gente. Isso dá uma alegria ao coração. Eu acho que quanto mais amigos nós temos, mais felizes nós somos. Não precisa ser o amigo, como eu disse, de hoje eu janto na sua casa, amanhã você janta na minha. Não precisa ser esse. Se tivermos assim, ótimo também. Vamos tomar um cafezinho? Ótimo. Mas gostar de gente faz a gente se sentir gente. Não é o fato de gostarem da gente que nos dá a euforia. É o fato de gostar das pessoas. Então eu acho que se a gente for gente, gostando de gente, a gente é mais gente. Isso nós chamamos em figura de linguagem de eco, né? Eco, né? Vai ecoando. Se a gente gostar de gente, a gente se sente mais gente. Se sente mais gente. Quase que um trava-línguas. É isso que Emmanuel está dizendo, essas necessidades do coração. Não são os interesses do eros. Não. São os interesses do próprio sentir. E olha, eu gostei, eu tenho poucos amigos presenciais aqui do dia a dia, mas virtuais agora virou uma festa. Se eu for fazer uma festa dos amigos virtuais, eu acho que vão precisar de pelo menos 1 giga de velocidade para caber todo mundo. Que bom isso, não é? Essas são as necessidades do coração, que Emmanuel está dizendo aqui. E eu vi aqui nos comentários, eu vi pessoas que se conheceram e continuam sendo amigas só virtualmente aqui nas nossas lives, desse nosso grupo de estudo. Eu vi que pessoas que trocavam comentários aqui se tornaram amigas virtuais, que não se encontram presencialmente e mantêm uma virtualidade da amizade muito legal. Olha que esse grupo nosso aqui também contribuiu para isso, pessoas sendo amigas de pessoas aqui do grupo. Olha que legal. Muito bom isso. E seguindo, para que não ultrapassemos o tempo disponível de vocês, esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Olha que legal. O primeiro parágrafo da lição, Emmanuel fala do pessimismo. Aqui no antepenúltimo parágrafo, ele fala do otimismo. Olha que interessante. Pessimismo, ele não põe um qualificativo. Mas quando ele fala do otimismo, ele diz assim, otimismo renovador. O otimismo renova as nossas energias, o otimismo renova os nossos sentimentos, o otimismo renova as nossas vontades, o otimismo nos dá vontade, nos dá coragem, o otimismo nos dá sabor para as coisas, sabor para as coisas. Veja, o otimismo renovador e a esperança construtiva. Veja que quando se trata de elementos virtuosos, Emmanuel coloca um adjetivo. Ele dá adjetivo.
Aquilo que aquele que seria um adjetivo aqui substantivado, ele coloca um adjetivo. Esperança construtiva. Otimismo renovador. Olha que beleza. O otimismo renovador. Tentemos desenvolver isso. O otimista não é um ingênuo sem causa. Ele é uma pessoa naturalmente otimista com causa. Não é ingênuo, é otimista. É otimista renovador. E aí vem, ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Olha que legal. Se a gente cuida da gente, a gente consegue cuidar dos outros. A gente consegue enxergar as outras pessoas quando nós nos enxergamos a nós mesmos. Quando nós nos enxergamos a nós mesmos, nós enxergamos as outras pessoas. E aí quando nós gostamos de nós mesmos, nós gostamos dos outros. Veja, a gente não fecha o coração para gostar dos outros. A gente não fica fechado, a gente abre espaço para os outros chegarem até nós. Quantas pessoas dizem isso? Eu não consigo fazer amigos. Mas fica com o coração fechado, não deixa que se aproximem. E aí encerra Emmanuel. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Sobre a crítica satânica, né? A crítica ferina, Emmanuel nos fala: todas as vezes que criticares a ação do teu semelhante, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Olha que interessante. Todas as vezes que criticar a ação do teu semelhante, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. E aí encerra Emmanuel esse capítulo 148 do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi nos sugerido por um amigo lá do Instagram, aqui do Instagram, que me enviou a mensagem dizendo isso: Simão, seria interessante estudarmos esse capítulo. E olha, bela sugestão, um belo capítulo. Foi muito interessante, pelo menos para mim, estudar esse capítulo. Ok? Muito obrigado por essa presença de vocês, tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto aqui no Instagram. O pessoal do Instagram, se quiser se inscrever lá no meu canal do YouTube, sejam bem-vindos. Para mim é uma alegria. Eu não sou um youtuber, né? Eu mal sei como é que faz para cuidar disso. Agora que eu aprendi a fazer live, né? A fazer ao vivo no YouTube, eu não sabia nada disso. Então, se vocês quiserem lá, vão lá, né? Se inscrevam no meu canal. Tem pessoa que fala assim: curta o canal, toque o sininho. Eu nem sei o que é isso, eu não sei para que tem que tocar o sininho. Se vocês souberem e for coisa boa, toquem lá o sininho. Eu, sinceramente, não sei, né? Eu simplesmente aprendi a abrir o canal e aprendi a fazer ao vivo no YouTube. Tem hora que ainda me dificulta aqui para eu salvar o negócio lá no YouTube, a live no YouTube. Mas aí, olha, fiquem à vontade se quiserem convidar outros amigos e amigas para se inscreverem lá no canal. Lá ficam essas lives que eu faço e algumas palestras, né, que o pessoal me manda em WhatsApp, e aí eu consigo salvar e mandar para o YouTube, né, porque eu também não sei ir lá no YouTube, recortar palestras e colocar no meu canal do YouTube, não sei. Eu sou um analfabeto funcional em tecnologia. Então tem pessoas que falam assim: olha, recorta aí e põe lá no YouTube. Eu não sei nem recortar, eu não sei nem colocar no YouTube, quanto mais recortar, né? Eu não sei mesmo nada disso. Mas eu vejo as pessoas falando, né? Então nesse caso eu vou copiar. Vão lá, como é que chama o negócio? Dê o like, né? E toque o sininho. Fique à vontade, se vocês quiserem se inscrever lá e achar que vale a pena, e quiser convidar alguém, achar que vale a pena, tá lá o convite, né, para se inscrever no meu canal do YouTube e aqui no Instagram. Também estou aí no Instagram, fiquem à vontade, tá certo? Desculpe esse meu jeito de convidar, porque realmente eu fico um pouco assim retraído, né, para isso. As pessoas falam: mas sabe, avisa, pode. Gente, eu fico todo retraído. Eu sou um pouco tímido nesse sentido. Eu acho que convidar
para participar de coisa que é minha é meio assim estranho, né? Eu gosto de convidar para participar das coisas que são dos outros, mas das coisas minhas assim, eu acho, não sei, eu fico um pouco constrangido, tá? Me desculpe, é um lado ainda que eu não consegui, eu tenho essa timidez. Muitos acham que eu não sou tímido, mas eu sou bastante tímido. Eu tenho um certo receio, tá? Disso. Então, e quando as pessoas falam assim, é muito simples. Na verdade, é assim, é porque eu não consigo ser complexo, tá? O meu limite só vai até o simples mesmo. Eu não consigo ser complexo nas coisas que eu falo. Eu entendo que uma fala, ela precisa ser entendida, só isso, né? Então, muitas pessoas falam assim, tem vezes que eu me esforço para falar, agora eu falei umas frases assim mais bem construídas. Agora eu falei uma frase de gente culta. Aí a pessoa fala, você falou tão simples. Aí eu já vi que eu não adianta eu me esforçar, que eu não vou deixar conseguir sair desse raso raciocínio que eu desenvolvo, não. Isso eu já vi que é a minha essência. Então, o ser simples na fala é porque eu não consigo ser complexo, tá? Me falta ainda o conhecimento, a cultura para ser complexo. Até no meio da advocacia o pessoal fala assim, irmão, cadê aquelas frases empoladas dos advogados? Eu falo, onde você encontre um aí que fala, mas eu não sei fazer isso, eu sou bem assim onde eu vou, né? A minha natureza é essa, tá certo? Muito obrigado, bom domingo para todo mundo, desculpe as minhas mineirices, né? O meu mineirês, me desculpem, mas eu sou assim, é a minha essência, e essa familiaridade que eu vou criando aqui. Desculpe, não estou invadindo a privacidade de ninguém, pelo amor de Deus. Então vamos seguir a nossa vida, seguir o nosso domingo. Deus lhes pague por esse carinho que vocês têm para comigo. Deus lhes pague pela paciência de assistir todo domingo esses nossos comentários. E Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe e que possamos todos nós sermos guardados junto dele, em paz. Fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser.